e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivem, com os que vivessem impiamente, com aqueles que vivessem impiamente. Mas ele livrou o justo Ló, o qual ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Aqui eu quero parar. Glória a Jesus. Aleluia. Nós lemos aqui um breve relato, e ele mostra agora, nesta passagem, o Espírito de Deus ele revela para o apóstolo Pedro sobre a época final da história dos homens. Ele mostra aqui como será, como a sociedade estará, como os jovens, como as crianças e como o povo de Deus estará, aqueles que vão herdar o reino de Deus, como eles estarão na última geração, a geração que vai ver a volta do Messias Cristo Jesus. Ele mostra dois povos. Aqui nós vemos um povo claramente, ele diz na Escritura, que é obstinado, determinado, está dedicado, dedicando-se e vivendo na prática da impiedade. E este povo, ele diz aqui que ele não para com a impiedade. E não bastasse eles não parar, eles são atrevidos. Aqui diz também que eles insultam os seres gloriosos, isto é, eles não respeitam as autoridades que Deus colocou e instituiu. Eles escolhem desprezar até mesmo as coisas sagradas. Eles não se importam com a maneira como eles vão proceder em calúnias, em defama. Eles não têm reverência nem respeito, seja pelos seres celestiais, seja pela autoridade de Deus, seja pelas autoridades que Deus levanta na terra. Deus mostra aqui um grupo de pessoas que será obstinado, e eles serão cruéis, eles serão perversos, eles serão malignos, eles serão desprezíveis. E o desprezo deles será tamanho que vai trazer sobre eles o inevitável juízo de Deus. A justiça vai ter que ser feita, porque Deus, ele mostra claramente no texto aqui, que na última geração, enquanto haveria um povo desta forma, inclusive no meio deste povo,
aqui bem claramente que alguns deles eram filhos de Deus, mas eles se desviaram do caminho e passaram a lutar contra o próprio Deus dentro da casa de Deus, no meio do seu povo. Então Deus mostra aqui claramente filhos de Deus caídos em desobediência deliberada. Mas Ele mostra no meio de tudo isso, Ele aponta para Noé, pregoeiro da justiça. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Ele mostra o justo Noé. E ele mostra nesse texto também, ele aponta para outro homem, chamado Ló. E ele diz que este homem Ló, ele vivia em grande opressão. Ele vivia sofrendo. Ele vivia em angústia. Ele vivia em dor. Ele vivia em grande em tribulação. Ele estava incontente. Ele não tinha nenhum contentamento com as práticas deste outro grupo, ao ponto que Deus viu ele a sofrer. E Deus deixou escrito aqui que Deus não poupou os anjos, aleluia, que pecaram deliberadamente. Deus não os poupou. Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Deus não poupou a geração de Noé. Mas Deus viu no meio deste povo, Ele viu um povo que se chama, no meio deste povo Ele denominou aqui o nome Noé e Ló. E Ele disse que para esses Ele os guardou, Ele os reservou para livrar, para consolar. Ele os conservou puros. O que o Senhor está nos trazendo, amados? Deus está nos lembrando que a última geração vai ser marcada por sofrimento. É muito sofrimento e opressão, e desprezo, e zombaria, e escárnios contra todos que escolherem permanecer fiel por Jesus. Eles vão ser oprimidos, eles vão ser massacrados, eles vão ser perseguidos, eles vão ser odiados, eles serão detestados. E na grande opressão deles vai chegar o dia que Deus cumprirá a palavra, e para esses que permaneceram fiéis, Deus trará o livramento, porque eles permaneceram firmes. Eles não pararam de pregar a verdade, eles não pararam de refletir a luz de Cristo, eles não pararam de amar. Eles foram abatidos aqui na terra, foram maltratados, foram quebrados, foram desprezados, foram odiados por ímpios e por pessoas que escolheram o desprezo contra eles e contra Deus. Mas eles não revidaram, eles permaneceram com a obra de justiça que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Eles não pararam. Mas Deus mostra aqui um grupo de pessoas que também não pararam de ser fiel a seus próprios princípios. Eles não pararam de ser fiel a seus próprios desejos. Eles não pararam de ser fiel e leais a seus próprios sentimentos, a carne. O Senhor mostra aqui rebelião. E eu queria ler com os amados: este povo que oprimirá os filhos de Deus, este espírito que domina a terra, que antes de Jesus voltar, ele manipula e governa os homens, e ele vai subjugar os seres humanos,
E ele vai vencer alguns dos filhos de Deus. Ele os captura. Ele transforma a raça humana quase toda em inimigos de Deus. E com isso ele vai conseguir criar uma categoria de pessoas que não conseguirão entrar. Eles ficarão para fora. Eles não herdam o reino de Deus. E esse Espírito, ele traz algumas características. Essas características vão ser desenvolvidas nesta geração. Eles têm frutos. E aqui nós vamos ver os frutos dele. Eles ficaram. Quem são eles? Provérbios 29:1. Veja o que está escrito. Livro de Provérbios, capítulo 29:1. Ele diz assim: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Você vê o que Deus está mostrando aqui. Deus permite essa escritura para que nós entendamos. E eu quero ler ela em outra linguagem, para que os amados compreendam melhor. Na Viva ele fala assim: o homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado, será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Por que nós estamos lendo isso? Porque Jesus morreu para salvar a nossa vida. Glória a Deus. Para salvar a sua vida. Jesus morreu para nos impedir de nós falharmos em entrar no reino de Deus. E isto é a luz de Cristo, a palavra. Ele está mostrando aqui uma característica da geração na qual eu e você está. Aqueles que serão obstinados. Você está vendo o juízo que nós temos aqui, que Deus vem e põe o justo. Glória a Deus. Aleluia. E o livra, e o protege, e o consola. Por quê? Porque o povo que ele queria proteger, livrar e consolar, Deus não poderá proteger por conta disso aqui. Porque eles foram corrigidos, eles foram ensinados, eles foram avisados, eles foram chamados a atenção, eles foram disciplinados. Mas você vê o que diz a palavra do Senhor, que o homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado, será derrubado violentamente de repente, e não haverá recuperação para ele. Não haverá remédio, em outras linguagens, para a ferida dele. Você vê quem são aqueles que não entram. Quem são aqueles que Deus chama que vai se transformar em apóstatas. Quem são aqueles que vão maltratar e odiar os filhos de Deus desta última geração. Eu queria ler com os amados outra passagem, Apocalipse capítulo 2, e nós vamos ler. Observe, o Senhor aqui está mostrando para nós aqueles que não entram, aqueles que não vão conseguir. E por que eles não conseguem? Apocalipse 2, versículo 2 a 5, ele diz assim: eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são,
E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Agora preste atenção nisso aqui. O 4 ele diz: porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram e arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Observe quem são os que não entraram. Você vê que nós começamos lendo um texto em Pedro que mostra que filhos de Deus desistem de obedecer a palavra e se transformam em falsos profetas, falsos mestres, se transformam em ímpios, em prevaricadores, em pessoas desobedientes, conscientes. E agora você está vendo aqui o Senhor Jesus dando uma carta para a igreja, para um povo que se chamava pelo nome dele, que pertencia a ele. E ele está dizendo que este povo trabalhava, este povo lutava por ele, este povo o obedecia, este povo o amava, este povo era dedicado a ele. Mas num dado momento, eles deixaram de ser dedicados, eles deixaram de amá-lo, eles deixaram de respeitá-lo, eles deixaram de se humilhar perante a vontade dele e passaram a cometer pecado deliberado. E aí o Senhor Deus diz aqui: lembre-se, eu sei as obras de vocês, eu sei que vocês me amavam, trabalharam muito, vocês até discerniam entre o bem e o mal, vocês sabiam identificar as obras das trevas, os falsos dos verdadeiros, mas vocês não permaneceram fiéis. O amor de vocês esfriou. E aí eu queria lembrar os amados, em Mateus 24, ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Oh Jesus, aqueles que não entraram, o Senhor está mostrando para nós aqui que muitos dos que não entraram, eles amaram o Senhor, se esforçaram tanto, lutaram tanto por Ele, foram fiéis, o honraram, o temeram, o obedeceram, mas eles não conseguiram ir até o fim. Oh glória, glória a Jesus, meus irmãos. Aqueles que não entraram, glória a Deus. Que o Senhor ajude você, ajude a mim. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos trabalhar, mas até o fim, para que o nosso trabalho não seja em vão. Ele comprou a minha e a tua vida com o sangue dele, para nós ir até o fim e permanecer fiel até o fim. Aqueles que não entraram, eles não conseguiram ser obedientes, fiéis, genuínos, autênticos, arrependidos e tementes até o fim. Eles não entraram. Oh Jesus. Deuteronômio capítulo 2. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 a 3. Vamos caminhando. Quando chega na época da partida, a última geração, oh Jesus, o Senhor, Ele encontra este povo, o povo que não vai conseguir entrar, Ele encontra. E aí Ele vai mostrando, porque o povo de Israel, ele é um espelho para nós. Foi isso que o apóstolo Paulo disse no livro de Coríntios.
As coisas do passado, elas são imagens, elas são reflexos, ela aponta para o hoje, para o dia do retorno de Cristo, para a última geração. O que aconteceu com eles? O Senhor Deus estava falando de forma profética, dizendo que era a mesma forma, os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos, a mesma maneira de Deus julgar, de Deus proteger, guiar, ensinar e agir, para Ele poder separar o seu povo, libertar o justo e julgar o injusto, para Ele poder retribuir cada um e colocar cada um aonde escolheu através dos seus atos. Então aqui você vê, Deuteronômio 8, 2 a 3, ele diz: lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Oh Jesus! Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Glória a Jesus. Observe o que Ele fez com o povo de Israel. Ele os coloca no deserto para os provar, para os humilhar, para os quebrar. Coloca eles sobre situações difíceis, antes deles entrarem na terra que manda leite e mel. Oh Jesus, a terra que manda leite e mel, a terra que aponta para a Nova Jerusalém celestial, a cidade dos santos eleitos de Deus. Glória a Jesus. Onde está escrito que Deus disse: e Ele enxugará de seus olhos lá toda a lágrima. Glória a Jesus. Ele estava apontando para este lugar. Glória a Deus, onde os justos vão descansar do seu duro trabalho que viveram aqui na terra, o caminhar com Cristo, carregar a cruz, negar a si mesmo e ir até o fim. Glória a Jesus. Eles vão descansar lá. Glória a Deus. Ele está apontando para a volta de Jesus, para o tempo do descanso. E ele pega, antes deles entrarem no descanso, Deus pega o povo dele e coloca no deserto para os provar, para ver a intenção do coração deles. Se diante das necessidades que iriam aparecer, a falta de comida, a falta de água, as dificuldades ali que Deus permitiu, se eles iam escolher permanecer de pé do Deus. Glória a Jesus! O Senhor está mostrando o que Ele ia fazer. Oh glória! Aleluia! Na última geração Ele começa, Ele permite a opressão, Ele permite a dificuldade sobre o povo dele. Ele estava dizendo do que eu e você estaria passando agora na terra, do que todos os que podem entrar no reino de Deus iriam enfrentar. E ele estava dizendo que ele iria fazer isso para verificar quem iria escolher permanecer obediente à palavra dele. Ele estava dizendo que ele iria nos provar, nos testar, deixar o maligno descer e vir contra nós, de forma tal, a mesma coisa que ele permitiu com Jesus, quando o transportou pelo Espírito ao deserto, e diante da necessidade de pão, Jesus estava com fome, o diabo aparece ali e diz: transforma estas pedras em pães. Ele olha, o corpo dele queria pão, glória a Deus, queria comida, mas o Pai queria que ele permanecesse em jejum. Então ele diz: para trás de mim
E Satanás nem só de pão, ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus. Deus estava mostrando o que Ele ia fazer com os filhos dele, que vai subir, glória a Deus. Os que vão subir e os que não vão subir. Aqueles que não vão subir, eles vão estar em necessidade. A opressão virá, a pressão do mundo, a pressão do ímpio, a pressão daqueles que odeiam a Deus deliberadamente. As dificuldades vão apertar e o maligno vai oferecer os seus manjares, e aqueles que desistirem por causa da pressão, eles vão ceder ao pecado, eles vão retroceder. E o Senhor está mostrando aqueles que não entram, mas Ele também está mostrando que no meio disso vai ter um povo que vai escolher o pão do céu, vai escolher o jejum da carne, o jejum do sangue, vai escolher jejumar para Cristo, vai escolher o pão da vida, a água da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Ele está mostrando o que está acontecendo. Aqueles que não vão conseguir resistir à pressão, eles vão ceder, eles vão receber, vão trocar Cristo Jesus por dinheiro, vão trocar Cristo Jesus por fama, vão trocar Cristo Jesus por conforto particular, vão trocar Cristo Jesus por emprego, vão trocar Cristo Jesus por uma noite de prazer, vão trocar Cristo Jesus pelo seu eu. Eles amarão mais a si mesmo, o seu ego, o seu orgulho não vai perdoar, não vai voltar atrás. A Bíblia é clara, diz aqui, eles serão chamados a atenção, eles serão corrigidos, eles serão ensinados, eles serão direcionados, mas eles não vão aceitar a correção, eles vão continuar em desobediência até que aquele dia vai chegar. E quando aquele dia chegar, o Senhor vai dizer: não conheço você, não conheço vocês. Vai cumprir o que está escrito de repente. Então esse homem, este ser humano que permaneceu na prática deliberada, mesmo sendo avisado, alertado, corrigido, muitas vezes ele vai cair na desgraça de repente e não haverá cura. Aqueles que não entraram, desistiram. Deus vai provar todos nós estamos sendo provados. Eu quero que você saiba, eu e você saiba, que quando o dia do Senhor não chegar, o Senhor está sendo bem claro para mim e para você. Ele está sendo bem claro, dizendo para nós: até aquele dia chegar, cada um de vocês está sendo permitido, e foi permitido por eles. Vocês estão sendo provados por mim. Vocês estão sendo testados. Vocês estão sendo submetidos a situações. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Eu estou verificando e obedecendo e observando cada decisão dos vossos corações. Tudo que o diabo está lançando contra vocês, o Senhor está deixando bem claro para nós, é permissão dele. E Ele está te olhando. Oh Jesus, Ele está me olhando. Ele está te lembrando que há uma escolha dele agora. Há uma análise, um exame de Cristo no meu e no teu coração. Ele está vendo a tua e a minha intenção, para ver se a gente escolhe Ele, se a gente permanece por Ele, se a gente, mesmo diante da pressão, a gente escolhe o amar, a gente escolhe temê-lo para poder entrar na nova Jerusalém. Ele está mostrando para nós. E aqueles que não entraram, eles vão desistir. Eles vão escolher o pecado, vão escolher a desobediência. Isaías 26:11, observe
aqueles que não entraram. Olha a profecia, ela mostra exatamente o tempo do arrebatamento. Ela mostra exatamente o povo que não vai entrar, que estará na época em que Jesus retorna, isto é, hoje. Ele mostra aqui como que será, como esse povo estará. Olha o que o Senhor Deus diz, Isaías 26:11, ele fala de forma profética, dizendo, deste tempo agora que eu e você estamos na terra, ó Senhor, 26:11 em diante, ó Senhor, tu tens a mão levantada para castigar, mas os teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo teu povo, então ficarão envergonhados. Que o fogo da tua ira os devore. Eu li na NTLH. Eu quero ler na Viva para os amados ver. Olha o que ele está falando na Viva. Eles não veem a sua mão levantada, pronta para o castigo. Mostre-lhes o seu amor para com o seu povo. Talvez assim eles sintam vergonha. Sim, que o fogo preparado para os inimigos de Deus os consuma. Observe ele falando da última geração, daqueles que não vão entrar. Ele diz que o Senhor Deus está acenando para eles, dizendo, chamando a atenção deles. O Senhor está os ensinando, o Senhor está os repreendendo, o Senhor está os disciplinando, corrigindo eles. O Senhor está buscando a consideração deles, o temor deles, o respeito. Mas eles não dão nenhuma consideração. Eles não se importam com os avisos. Oh Jesus, o Senhor está mostrando como seria. Eles não dão valor. E Deus está com a sua mão levantada, acenando. Ei, em outras palavras, ei, povo da terra, minha igreja, se arrependam. Aqueles que não estão aprumados, lembrem-se de onde vocês caíram. Lembrem-se do primeiro amor. Voltem a me amar. Voltem a ser sinceros. Voltem a pregar a verdade. Voltem a perdoar. Voltem a obedecer. Ele está falando para o ímpio. Eu sou o único caminho que conduz à vida eterna. Ele está dizendo para os mentirosos, parem de mentir. Mas ele está mostrando aqui que o povo não vai dar atenção. Eles não vão escutar. Eu queria continuar lendo Provérbios capítulo 1. Esse povo que não escuta, em Mateus 25 diz que eles são como virgens loucas. E a minha e a sua Bíblia diz no livro de Provérbios que loucura é desobediência a Deus. Loucura é permanecer na prática da corrupção. Loucura é saber de que está errado e continuar errando. Loucura é desobedecer a palavra e os conselhos de Deus. E agora nós vamos ver o Senhor falando sobre a sabedoria. Porque a sabedoria é o contrário do que é loucura. E Deus mostra aquele povo que não vai entrar. Eles não conseguiram entrar. Nesta geração eles não conseguem entrar. Você vê a profecia de Isaías 26 que nós lemos aqui, 11, se cumprindo aqui. Você vê o que acontece, olha lá. 24. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. O 25. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim como estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. O 29. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os
quando os corrigir, aqueles que não entraram. Nós começamos lendo o livro de Pedro. Ali o Senhor mostra a apostasia. Você vê que no momento do arrebatamento o Senhor conecta a apostasia. Ele diz que primeiro tem que se manifestar a apostasia. E o que é a apostasia? Se não é o desprezo aos conselhos de Deus, se não é o desprezo aos ensinamentos, aqueles que não entraram, eles não aceitam a correção. E olha o que o Senhor Deus diz no 32: os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria, os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Olha eles aí, os orgulhosos não conseguiram entrar, mas foram avisados. 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 6. Elas são da espécie que penetram sorrateiramente nas casas dos outros e fazem amizades com as mulheres ignorantes e carregadas de pecados, e que são levadas por todo tipo de desejos. Mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres, sempre tentando aprender, porém nunca entendem a verdade. Olha eles aqui, não conseguiram entrar, estão sempre ouvindo, estão ouvindo a palavra, estão sendo ensinados, estão até procurando aprender, mas esses nunca conseguem aprender, caem em pecados sexuais, nas mãos de falsos profetas, nas mãos de falsos líderes. Mas observe aqui um detalhe: essas pessoas estavam tentando aprender, sempre tentando aprender. E o outro detalhe do texto: eles nunca conseguem aprender. Você está vendo pessoas que até dão atenção, mas é parcial, até dão alguma consideração, mas não é fiel até o fim. O Senhor está mostrando aqueles que não conseguiram entrar. Romanos capítulo 1, versículo 25 em diante. Observe eles aqui novamente. Aqueles que não conseguiram entrar, não vão conseguir entrar. Ele diz: em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, e assim adoraram e serviram. Aliás, vou repetir. Na linguagem viva: em vez de acreditarem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram acreditar em mentiras. Escolheram acreditar em mentiras. Aqueles que não entraram. Oh Jesus, me ajuda. Que Jesus te ajude. O Senhor está mostrando para nós, ímpios e filhos dele, o que eles vão fazer depois de serem ensinados. Oh Jesus, depois de serem visitados em sonhos, depois de ouvirem as profecias de Deus para a vida deles, depois de eles serem disciplinados pelo próprio Deus, eles mesmos escolheram rejeitar o Criador deles e acreditar na mentira. Eles escolheram, não foi Deus. Deus deixou bem claro, Deus insistiu com eles. Deus os ensinou
dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos, os jovens sonharão sonhos. Ele fala que profetizarão, homens irão profetizar. Antes do grande e terrível dia do Senhor, antes da volta de Jesus. E o Senhor tem isso, mas ele mostra claro que essas pessoas que não conseguiram entrar, eles vão rejeitar tudo, mesmo sabendo da verdade, vão escolher a mentira, a desobediência. Ai, Jesus! Olha o que ele diz. E assim adoraram e serviram as coisas criadas e seres criados em lugar do Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Esta é a razão pela qual Deus os entregou às paixões pecaminosas, a tal ponto que até suas mulheres se voltaram contra o plano natural que Deus tinha para elas e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas. Oh, Jesus! O Senhor me ajude e te ajude. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Aqueles que não conseguiram entrar. Oh, Jesus! Eles não conseguiram entrar. Não conseguiram. Ele diz assim: ele enganará completamente aqueles que estão perecendo, porque rejeitaram a verdade, recusaram-se a acreditar nela e a amá-la e a deixar que ela os salvasse. Portanto, Deus permitirá que eles acreditem nessas mentiras, por meio do seu poder sedutor, e todos eles serão julgados com justiça, por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer na injustiça. Oh, meu Deus, o Senhor está falando daqueles que não conseguiram. Meu Deus do céu, Ele está mostrando pessoas que foram avisadas, que foram ensinadas. Eclesiastes 7,16. Ele mostra aqui, ele diz: não seja demasiadamente justo nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Quando ele está falando isso aqui, ele fala daqueles que vão cometer excesso, daqueles que vão refletir uma imagem de santidade, mas por dentro eles têm falsas intenções, vão ser motivo de tropeço para tantos, vão julgar, vão fazer outros se escandalizar, por causa do excesso de querer ser santo demais. Eles vão ultrapassar os limites. Esse texto aqui ele mostra, ele aponta para a religiosidade, a hipocrisia, o fazer para aparecer, o querer conquistar aplausos humanos e da criatura, e não procurar agradar a Deus, não procurar honrar a Deus. Esse texto mostra pessoas que pregam, anunciam a verdade. Aqui mostra aquelas virgens lá de Mateus 25, loucas, que tinham azeite até determinado ponto, mas o azeite não foi suficiente. Aqui mostra aqueles que tentaram entrar, mas não conseguiram. Aqui mostra aqueles que trabalharam, mas suas intenções não eram para a glória de Deus, eram para si mesmo, para serem vistos, para querer a honra, o prestígio. Esse texto mostra a falta do domínio próprio, a falta do equilíbrio. Esse texto mostra a hipocrisia, religiosidade. Aqueles que não entraram. Filipenses capítulo 3, aqui nós estamos acabando, e o 6 ele diz: segundo o zelo perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei irrepreensível. Os amados entenderam
o que o texto lá em cima estava mostrando. Saulo, ele era irrepreensível quanto à prática da lei. Ele praticava toda a lei, mas a intenção dele não era de acordo com Deus. Religiosidade. Ele estava matando os filhos de Deus, lutando contra Deus, acreditando que estava servindo a Deus. Religiosidade. Oh Jesus! Ele era irrepreensível, mas as intenções e motivações do coração não estavam sendo aprovadas por Deus. Aqueles que não entraram. Mateus 9, versículo 14. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: porque nós os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam. Fariseus, aqueles que não entraram, eles estão sempre tentando fazer também comparações com outros. Estão querendo ter atenção e querendo se colocar à frente dos demais, mostrando seu serviço, seu trabalho, mas a intenção deles não é para a glória de Deus, é para a glória de si próprio. Mas eu queria aqui acabar com os irmãos. Nós vimos aqui o que está acontecendo com essa geração. Aqueles que não entraram, eles não conseguiram. Muitos cumprirão a palavra, estarão pregando: em teu nome preguei, em teu nome expulsei demônios. O Senhor está mostrando bem claro: sim, eles vão fazer isso nesta geração. Eles serão fiéis nesta geração, sim, eles vão. O Senhor está lembrando a nós desses, meus filhos, que não entraram. Muitos deles foram fiéis a mim. Muitos deles me amaram e me temeram, fizeram a minha obra, mas a intenção do coração deles chegou num tempo em que eles não conseguiram permanecer com sinceridade. Eles não conseguiram permanecer fiéis. Eles desistiram da fidelidade. Eles foram comprados por Satanás. Alguns deles, o Senhor está mostrando para nós que me trocaram pelos seus corpos, pelas suas vestes, me trocaram pelo seu orgulho, me trocaram pelo seu carro, me trocaram pelos seus filhos, me trocaram pelos seus cônjuges, não suportaram a pressão, me trocaram por causa de um salário. O Senhor está mostrando como será. Eles vão me trocar por causa da doença, vão me trocar por causa de uma cara feia, vão me trocar por causa dos maus tratos. O Senhor está mostrando para nós como será. Eles não vão conseguir liberar o perdão. Eles não vão conseguir andar. Eles não vão conseguir amar quem nos odeia. Vai pegar com alguns deles, até vão suportar. Mas vai chegar no momento, o Senhor está deixando bem claro, eles não vão conseguir mais liberar o perdão. Não vão conseguir mais dar um abraço como Jesus abraçou Judas. O Senhor está mostrando para nós aqueles que não entraram, e lembrando para nós que da mesma forma tem aqueles que entraram. Eles vão conseguir permanecer de pé pelo Senhor até o fim. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Em meio a tudo isso, meus irmãos, o Senhor Deus mostrou aqui na palavra que enquanto uma geração vai escolher desistir, Ele disse que no meio desta geração vai ter um povo que vai escolher
de forma determinada, de forma obstinada, a prática da justiça, vão ser pregoeiros da verdade, vão refletir a luz de Cristo até o fim. Eles não vão descer da cruz. Glória a Jesus. Não vão negar o sangue, não vão negar o vinho. Eles vão permanecer com o sangue e com o vinho até o fim. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Amados, o Senhor ama cada um de nós. Não vamos desistir nunca. Nunca, não desista. Que seja você o Noé desta geração. Que o diabo não me compre, não te compre com nada desta vida. Que o meu e o teu, a tua carne não prevaleça sobre a nossa vida. Permanece firme por Deus. Porque está chegando o momento que nós vamos descansar. A nova Jerusalém celestial. Glória a Jesus. Glória a Deus. Está vindo para você e para nós. Para todos aqueles que amarem Jesus. Há um paraíso. E há um consolo. Para os ímpios. Está vindo de repente a destruição. E não vai haver uma solução. Provérbio 29:1 é bem claro. O Senhor é justo. Ele vai ter que julgar-nos. Mas se eu e você permanecer fiel e escolhê-lo, está vindo para nós alívio, alegria, felicidade, consolo, paz, glória. Está vindo. Vamos orar comigo. Ore comigo, por favor. Vamos pedir a Deus esse amor, que o meu e o teu amor por Ele não se esfrie. Se nós estamos desfalecendo de alguma maneira por causa da pressão que o Senhor Deus permitiu sobre a minha e a tua vida, vamos implorar a Ele que esta pressão não apague o meu e o teu amor por Ele. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, eu oro agora diante da tua presença, Pai. Pai poderoso, tu já deixaste o manual, a bússola que nos vai levar para o céu. E tu deixaste bem claro, Senhor, que a correção viria sobre esta geração. E aqueles que ouvissem tuas instruções, que ouvissem a tua direção, que ouvissem os teus acenos, os teus avisos, que ouvissem o teu chamado, e permanecesse, Senhor, deliberadamente na desobediência. Pai, eles iriam cair de repente em desgraça e não haveria solução para eles. Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos aqui, Senhor, nós entendemos que há um grupo que não vai conseguir ser fiel até o fim. Há um grupo que não vai conseguir te dar atenção e não vai te obedecer. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora a Ti e te imploro, Pai, que eu não esteja neste grupo. Pai, eu te imploro que não seja eu, que não seja a minha família, a minha casa, que está vendo os teus avisos, o teu amor, ouvindo, conhecendo a tua palavra, até mesmo trabalhando, até mesmo pregando, até mesmo ensinando, mas que não vai conseguir entrar, Pai. Pai, em nome de Jesus, se em algum ponto eu desfaleci, se em algum ponto eu pequei contra Ti, eu desisti, se em algum ponto, Senhor, eu fui falso, eu fui hipócrita, eu fui um religioso, eu fui um fariseu, Pai, neste momento eu me arrependo diante de Ti. Se em algum ponto desta caminhada, deste processo, Pai, em nome de Jesus, eu não consegui resistir aos maus tratos, à perseguição, à provação, e eu murmurei, reclamei, e eu desfaleci. Pai, eu me arrependo agora. Senhor, se eu te entristeci, estou sendo reprovado, estou como um trabalhador da iniquidade. Em nome de Jesus eu te imploro, me perdoa, Senhor. Senhor, me ajuda. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Ajuda a todos nós. Não nos deixa desistir, Pai. Não nos deixa desfalecer. Pai, nós não podemos sozinhos. Nós não temos condição de vencer o diabo, o mundo, a nossa carne, o pecado sem Ti. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti juntamente com meus irmãos. E eu te imploro a Tua força, Senhor. Imploro a Ti o Teu sangue, o sangue de Jesus, sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estão a nos ouvir, Pai, a ouvir a Tua palavra em casa. Aqueles que caíram em pecado, Senhor, mas querem Te obedecer, querem Te amar. Aqueles que não querem, Senhor, se submeter às suas más práticas, estão arrependidos, estão Te pedindo ajuda, Pai. Ajuda eles, onde quer que eles estejam. Dá a eles força e sinceridade na alma. Dá a eles, Pai, condição de se erguer na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos eles. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu te imploro, meu Senhor Jesus, lava-me totalmente com o Teu precioso sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, nesta noite, eu nasci de novo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui a pastora Gardênio. Depois a senhora passa para o supervisor, o amado supervisor. O amado Jesus está aqui. Glória a Deus. Aqueles que não entraram, mas em nome de Jesus, cada um de nós aqui, em nome de Jesus, os que estão ouvindo, em nome de Jesus, você e eu, em nome de Jesus, nós vamos entrar no reino de Deus. Em nome de Jesus, que nós entremos no reino eterno de Deus. Glória a Jesus. Muito obrigado, pastora Gardênio. Deus abençoe. Aleluia, exaltamos Jesus. seja o Teu nome, Senhor. Graças nós te damos, ó Deus. Te agradecemos agora por esta maravilhosa palavra. Ó Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Venha, Deus amado. Vamos perdoar, Senhor, os nossos pecados. Santo, santo, Ó Senhor, nós santo, nos santo. arrependemos, ó Deus. Santo, Todo santo. momento da nossa Santo, vida, amém. Senhor. Ó Espírito Santo, nós te clamamos, ó Deus amado. Aleluia. Abençoa, Jesus Aleluia. amado, este ministério. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, venha derramar da tua graça, Senhor, sobre as Aleluia. nossas vidas, Jesus. Aleluia, Perdoa nosso Jesus. pecado. E abençoa, Bendito. Jesus Cristo, a Tu nossa és teu nome, família. Jesus. Abençoa, Senhor Santo, amado, santo, a nossa santo. parentela, Jesus. Em E que nome eles de venham, Jesus. Senhor amado. Em Ó nome de Jesus, Jesus. teu desejo de nome de conhecer Jesus. a verdadeira palavra Em nome do de Senhor. Jesus. Nós te Em pedimos, ó nome de Deus, Jesus. e te agradecemos para a glória do Senhor. Aleluia, E Jesus. graças a Deus. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo é Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Te amamos, Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia.
te amo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Bendito é o Cordeiro de Deus. Devolveu o microfone aqui para o bispo. Te amamos, Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Cordeiro de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor Glória a Deus. é para Cristo Jesus, Aleluia, nosso Jesus. Senhor e Salvador. Poderoso. Aleluia! Ele Glória a Jesus. morreu e ressuscitou. E com o seu sangue ele comprou homens de toda tribo, línguas, Aleluia. povos Glória e a nações, e os fez reis Glória e a Deus. sacerdotes Aleluia. para Deus Senhor. o Pai. Glória, glória, glória e glória a Jesus. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos vossos pés, Glória a disse o Deus. Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a graça, a misericórdia, a glória, as consolações do doce Espírito de Deus, a esperança da vida eterna, oh, aleluia, o amor de Deus, o temor de Deus, aleluia, o sangue de Jesus, permaneça hoje para todo sempre em nossas vidas, em nossos corações, nas vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Glória, glória a Jesus. Deus abençoe a todos que participaram do culto de adoração ao Senhor conosco nas redes sociais. Muito obrigado. Amém. Jesus ama a todos vocês, os amados que estão presentes, aqueles que aí estão também quiserem nos fazer uma visita e adorar a Deus juntamente conosco. Sinta-se à vontade. Cultos ao Senhor todos os domingos a partir das 19h30 e também às quartas-feiras tem lá na 104 a partir das 19h30
E o culto aqui é todos os domingos, às 19h30. Aqui é a 405. Canto das Emas. Todos estão convidados. Senhor Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado, Jesus. Ama cada um de vocês. Amém. Glória a Deus.